Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Estamos estudando na nossa EBD a carta de Paulo aos Efésios e nós já estamos no capítulo 3 e finalizaremos hoje este capítulo e nós estaremos lendo agora. Eu peço para que os queridos irmãos acompanhem a leitura da palavra do Senhor. Nós estaremos lendo a partir do versículo 14 e vamos até o final aqui deste capítulo. Então diz assim a palavra do Senhor: Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Queridos, como nós já vimos nas aulas anteriores, aqui nesses versículos que nós lemos, nós percebemos que Paulo, ele pela segunda vez, ele ora aqui pelos irmãos lá em Éfeso, e podemos perceber que ele pede a Deus coisas grandiosas, pede que conceda àqueles crentes coisas que muitas vezes, na nossa limitação humana, nós não compreendemos. E esse texto tem um conteúdo, queridos, teológico importantíssimo e profundo, e que, se nós compreendermos tudo isso que Paulo pede aqui, eu tenho certeza que nós teremos uma visão completamente diferente daquilo que é ser cristão. Para vocês terem uma ideia, Paulo ele ousa pedir aqui na sua oração que aqueles crentes sejam tomados de toda a plenitude de Deus. É difícil a gente compreender, né, como assim ser tomados de toda a plenitude de Deus. Será que isso é possível? Mas nós percebemos aqui que o apóstolo Paulo, ele pede isso aqui na sua oração. Ele pede para que aqueles irmãos, eles conheçam o amor de Cristo que ninguém pode conhecer. É um Deus que ele faz muito mais do que nós, em nossas limitações, nós pensamos e muitas vezes nós pedimos. Então a gente vê aqui que Paulo fala desse Deus, que ele faz muito mais daquilo que muitas vezes pensamos e pedimos. Então são coisas grandiosas. Então Paulo, é como se Paulo tivesse, né,
observado ali a altura do monte, e ele se atreve a estar escalando esse monte. E aí então ele para e faz essa oração e diz: eu oro para que os crentes, todos os irmãos, todos aqueles, que ele se refere da família de Deus, alcancem isso para as suas vidas. Então, Paulo ele pede essas coisas para nós, né, queridos? E parece coisas limitadas dentro aí da nossa visão que nós temos do cristianismo e da compreensão do nosso maravilhoso Deus. Então Paulo tem essa compreensão, ele se refere aqui da altura, da largura e da profundidade, e pede coisas que talvez nunca tenhamos aí compreendido. Então nós estaremos aqui refletindo sobre isso, sobre essa oração maravilhosa, e extrair aqui alguns ensinamentos importantes desse texto. Então nós sabemos que Paulo ele está preso em Roma. Paulo sendo um judeu, e o interessante é que aqui o texto mostra que na sua oração ele se ajoelha para orar. O ajoelhar no sentido de se derramar, se prostrar, se reverenciar perante o nosso Deus. E nós sabemos que pelo costume, né, ali da cultura judaica, nós percebemos que os judeus eles tinham, né, uma forma de orar, principalmente a oração eles faziam em pé. Mas aqui interessante que Paulo ele se ajoelha e ele começa aí a orar. E aqui no versículo 14 diz assim, ele fala: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse colocar de joelho, e ele começa por esta causa. Que causa é essa, queridos? Nós já vimos. Ele começa a falar das bênçãos de Deus concedidas a todos nós através da obra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre como Jesus veio, derramou o seu sangue para nos salvar, de como nós recebemos ali a promessa, o Espírito, o selo do Espírito Santo. No capítulo 2, aqui dos versos 1 a 10, a gente vê Paulo falando da graça de Deus, dizendo que nós antes estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas com essa obra maravilhosa de Deus, agora nós somos salvos, nós somos redimidos pelo que Jesus fez. Também no capítulo 2, queridos, dos versos 11 ao 21, Paulo continua e ele fala que como com essa obra maravilhosa, dentro desse plano de Deus, que começou lá, começou ali na glória do Senhor, né? Antes dos tempos, Deus já tinha planejado tudo isso, como que ele, né? Como ele dentro desse plano ele juntou ali judeus e gentios na sua imensa misericórdia, fazendo de todos um único povo, o seu povo.
novo homem, a igreja. E nós percebemos também aqui, ainda no capítulo 2, ainda nos versos 11 a 21, que ele fala da separação que existia, que Deus ele derrubou esse muro da separação. E agora nós podemos também ter o acesso livre ao Senhor através de Jesus Cristo. E aqui no capítulo 3, na aula passada, nós também estudamos que ele fala dos mistérios ocultos do Evangelho. Fala que isso foi revelado, está sendo revelado a partir ali da obra de Jesus. Refere-se aos mistérios de Deus revelados a ele e aos profetas. Então, queridos, e quando ele fala dos mistérios ocultos, ele vem a orar ao Senhor, assim como ele faz no capítulo 1, que ele pede oração para que nós possamos compreender tudo isso, toda essa grandeza revelada por Deus. E daqui para frente, Paulo está querendo dizer que é só com oração para que nós possamos aí compreender tudo isso. Qual é a largura, a profundidade, ali a compreensão da altura. E então Paulo ele orava por tudo isso. Então ele se ajoelha e se derrama ali perante o nosso Deus. E continuando, queridos, o texto, então no versículo 14 nós vimos: então por causa disto eu me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome. Aqui Paulo ele se refere a toda a família de Deus, dizendo que agora somos um único povo, judeus e gentios. Ali naquele momento formavam um só povo pela graça. Como família nós recebemos um nome, uma identidade, nós somos definidos, assim como tudo na natureza foi dado um nome quando Deus criou todas as coisas e colocou o homem para que o homem desse nome a todas as coisas, criando a elas uma identidade. Paulo se refere a isso, que nós somos famílias e recebemos o nome do nosso Deus, uma identidade. É Deus que me define, que nos identifica. Então, eu me coloco de joelhos, queridos. O apóstolo Paulo fala do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, uma identidade. Então nós somos aí filhos de Deus, pertencentes à família de Deus. E aí ele continua aqui no versículo 16, dizendo assim, capítulo 3, versículo 16: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, ou seja, que nós sejamos fortalecidos com poder mediante ao Espírito interior. O homem interior, queridos, aqui que o apóstolo Paulo está se referindo, é a nossa mente, nosso coração, a nossa consciência,
a nossa vontade, tudo isso, queridos, que nós sejamos fortalecidos no nosso homem interior pela ação do Espírito Santo de Deus. E um crente fortalecido, queridos, por que o apóstolo pede isso? Porque um crente fortalecido, ele irá enfrentar a vida de uma forma diferente, ele irá enfrentar aí as perseguições, a dureza da vida, a crise econômica presente aí hoje em nossa sociedade, as doenças da vida, entre outras coisas. Então Paulo ele pede que o Senhor, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejamos corroborados com poder pelo seu Espírito, pela ação do Espírito Santo no nosso homem interior. E é só dessa forma, queridos, que nós podemos aí estar fortalecidos e enfrentar todas essas questões. Então Paulo tem essa compreensão e pede ao Senhor que nós sejamos aí fortalecidos. E nós sabemos que sem a ação do Espírito Santo, quando nós não estamos fortalecidos, queridos, bate o desânimo. Nós muitas vezes nós damos um mau testemunho, nós não avançamos como deveríamos avançar na nossa vida cristã. Nós não nos comportamos como nós deveríamos nos comportar. Então o apóstolo Paulo tem essa compreensão que é só pela ação do Espírito Santo de Deus nós podemos aí enfrentar, encarar aí todas essas lutas de forma diferente, para que nós não desanimemos, nós de fato não venhamos aí a dar um mau testemunho. Ele fala, pelo seu Espírito nos fortalece, Senhor, no nosso homem interior. E é basicamente o que encontramos, né, queridos? Como eu acabei de dizer, o ânimo para que nós possamos prosseguir. É como se fosse ali, né, quando o Senhor vem e nos fortalece pela ação do Espírito Santo no nosso homem interior. É como se nós recebêssemos ali um sopro, né, aquela sensação daquela brisa suave no nosso coração, que nos refresca, que nos anima. E nós, com certeza, queridos, todos aqueles que já tivemos uma primeira experiência, nós já experimentamos isso, através, muitas vezes, de uma pregação, de uma palavra ali que vem aos nossos corações. O Espírito do Senhor fala conosco, muitas vezes por uma canção, pela letra de uma canção, o Senhor vem, nos acalenta ali. Muitos amigos, muitas palavras, pessoas sendo utilizadas pelo Senhor. Então, são questões, queridos, que o Senhor nos fortalece no nosso espírito interior. É como nós ouvimos, é aquele verdadeiro avivamento. Esse é o verdadeiro avivamento. É o Espírito Santo do Senhor nos fortalecendo no nosso homem interior. E dessa forma nós somos avivados e aquilo é como se fosse uma brisa, aquece ali, acalenta e nos dá ânimo para prosseguir aí na nossa jornada.
Então só assim podemos enfrentar o desânimo, os problemas muitas vezes de relacionamento, no trabalho, na nossa família. Então precisamos estar sempre aí fortalecidos no homem interior pela ação do Espírito Santo. Então a gente pode considerar que esse é um primeiro pedido que o apóstolo Paulo faz para nós. Em primeiro lugar, Senhor, em primeiro lugar, que o Senhor nos fortaleça no nosso homem interior. E eu gostaria agora de destacar também um segundo pedido que o apóstolo Paulo faz aqui, aqui no versículo 17, diz assim o texto: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, queridos. Então, após o apóstolo pedir para que o Senhor conceda que sejamos aí corroborados com o poder do Espírito, que o Espírito possa agir no nosso homem interior, o apóstolo vem falando para que Cristo habite pela fé em nossos corações. E essa fé, querido, ele fala aqui que essa fé está alicerçada em amor. E pela definição, nós sabemos que Cristo habita nos corações, nos nossos corações, nos corações dos crentes. Mas Paulo fala aqui de uma outra questão. Ele fala que para que Cristo habite de forma plena em nossos corações, para que nós possamos através disso, queridos, permitir que o Senhor tenha o domínio de toda a nossa vida, porque para que Cristo possa habitar de forma plena em nossos corações, nós temos que dar ao Senhor o domínio da nossa vida, o trono do nosso coração, tirar o eu ali do trono e permitir que o Senhor ele preencha, ele que esteja sentado no trono do nosso coração. Temos que pedir para que o Senhor habite, Senhor, habita em nós. Sê tu, Senhor, o meu Salvador, e Senhor, seja tu, Senhor, a razão do meu ser, do meu existir. E então o apóstolo Paulo, ele diz aqui que essa experiência de ter Cristo em nós, esperança da glória, que ela seja experimentada por todos nós, mas de forma plena, que não tenhamos nenhuma área aí da nossa vida que não seja ocupada pela presença de Cristo. E ele fala isso, queridos, porque ele vem, aí se a gente pegar o contexto, ele vem falando que nós somos um edifício onde Deus habita. Portanto, que não haja nenhuma área na nossa vida, dentro dessa habitação de Deus, que ele não ocupe e habite de forma plena. Porque isso pode acontecer. E como acontece? Então, o apóstolo fala que, olha, é o Espírito Santo do Senhor, que ele possa agir ali com
o seu homem interior, para que Cristo possa habitar de forma plena em todos os sentidos, que Ele ocupe todos os espaços das nossas vidas. E qual que é o resultado disso? Quando nós permitimos que o Senhor, Ele ocupe todos os espaços da nossa vida, Ele fala aqui, para que Cristo habite em nossos corações e estando nós alicerçados em amor. O resultado disso, queridos, é o amor. Quando Cristo habita plenamente em nós, o resultado, o fruto disso é o amor. Mas ele fala assim, que Cristo habite. E como? Como que ele pede para que Cristo habite em nossos corações? Pela fé. E aí ele vem falar, se a gente pegar o contexto, quando ele se refere pela fé, Cristo habita em nossos corações, a gente tem que compreender o seguinte, que Paulo ele vem falar logo aqui, antes desses versículos que nós lemos, Paulo ele vem falar dos mistérios de Deus revelados até então, que nós somos um único povo, um novo homem. Deus tem esse plano, desse novo homem, pela vida da igreja. Então, quanto mais nós entendemos esses mistérios de Deus, essa obra graciosa de Deus em Cristo Jesus, e confiamos nas promessas de Deus, mais nós vamos abrindo mão aí de nós mesmos. É isso que Paulo está querendo dizer aqui. Então, que Cristo habite pela fé, que nós possamos ter esse entendimento dos mistérios, dessa obra graciosa de Deus em Jesus Cristo, que nós possamos confiar nisso. E, sendo assim, nós vamos abrindo mão de nós mesmos, nós renunciamos aí a nossa autonomia. Então, Paulo está dizendo assim, olha, Senhor, eu oro para que eles possam de fato ter essa compreensão e que eles entreguem a sua vida por completo ao Senhor, para que só assim Cristo possa habitar plenamente. Aí ele fala aqui ainda no versículo 17, a questão aqui do estando vós arraigados, da ideia de que de algo que acontece aí paralelamente, expressa o resultado disso, ou de forma simples, que nós sejamos arraigados e fortalecidos aí no homem interior, da ideia da figura da árvore, Ele fala que é a figura da árvore e até mesmo do edifício. A árvore e o edifício, ambos eles se mantêm em pé. A árvore, ela se mantém em pé porque ela tem raízes profundas. Então, quando Paulo utiliza essa expressão, é como se diz assim, que eles possam ter essas raízes profundas e permaneçam fortalecidos em pé. E a questão do edifício, o que mantém o edifício em pé são os fundamentos. E Paulo vem falar disso, que nós somos os edifícios em construção, fundamentados aí na doutrina dos apóstolos, onde Cristo é a pedra angular. Então, queridos, ele fala que nós possamos, então, permitir que Cristo habite em nossos corações, a fim de, aqui no versículo 17, a fim de, estando arraigados e fundamentados.
Quando Cristo habita plenamente, nós estamos arraigados e fundamentados, onde o resultado disso tudo é o amor. Então ele fala isso aqui no versículo 17. E lá em Gálatas 5, Paulo também ele vem falar dessa questão do amor, né? Que o fruto do Espírito é o amor. E o amor, Paulo se refere ao amor como o vínculo da perfeição. O amor é esse vínculo da perfeição da nossa vida, quando Cristo habita plenamente aí em nossos corações. Aí, queridos, aqui no versículo 18, nós já percebemos aqui um outro pedido do apóstolo Paulo, e eu vou ler com os irmãos. Olha só, então, nós vimos no versículo 17, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de estar arraigados e fundados em amor. E versículo 18, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade. Então ele vem falar que nós conseguimos perfeitamente compreender, né? Então provavelmente aqui a largura, a altura, a profundidade é esse evangelho que ele acabou de expor, né? Esses mistérios, dentro desse plano de Deus revelado. Então Paulo já havia comparado aqui a igreja como um santuário vivo que cresce e se edifica. Então ele ora ao Pai para que eles compreendam ali qual é a largura, a altura, a profundidade, para que eles possam compreender, queridos, aqui o que significa a igreja e que eles possam fazer parte dela. Olha só, ele diz aqui no versículo 18, que eles possam perfeitamente compreender tudo isso, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, com todos os santos. Que eles tenham essa compreensão do que significa a igreja e que eles possam fazer parte disso. Então é disso que ele está falando aqui. É que eles compreendam todas essas dimensões, o que significa, quando a gente fala de igreja com todos os santos, que eles possam ter essa compreensão do verdadeiro significado de ser cristão e fazer parte desse corpo de Cristo. Então, e se Paulo pede para que possamos compreender, queridos, aqui, ele fala que eles possam compreender. Então, se Paulo pede isso, é porque a nossa mente, a nossa capacidade, ela tem limites em relação a essas coisas espirituais. E tem, queridos, uma hora que somente Deus, ele pode nos capacitar para que nós possamos entender isso através da ação do Espírito Santo de Deus. Então, olha que coisa maravilhosa. Então Paulo ele fala, que pelo Espírito no nosso que o Espírito haja no nosso homem interior, que Cristo possa habitar plenamente, que nós tenhamos essa compreensão com a igreja daquilo que é largura, comprimento e altura, desses mistérios, dessa obra maravilhosa que o Senhor fez através de Jesus Cristo, que possa ter um significado, que eles possam compreender enquanto igreja o que significa de fato ser cristão. Então, queridos, isso o Senhor revela a nós. Ele pode nos revelar a nós, mas nós temos limitações. Nós podemos não compreender.
e nós temos limitações. E o apóstolo Paulo ele pede então para que o Senhor revele isso para nós. E aí no versículo 19, ele continua dizendo assim, olha, que eles tenham essa compreensão de fato do que é o ser cristão, que entendam a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer, aquele versículo 19, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então ele pede para que a gente possa aí compreender o amor de Cristo. Mas como assim compreender? Porque ele, no mesmo versículo ele fala que nós possamos compreender, mas esse amor ele excede todo o nosso entendimento. Então, como assim compreender o que não pode ser compreendido? É estranho aqui a gente ler isso. Mas aqui, queridos, o amor de Cristo por nós, a que Paulo está se referindo aqui, é esse amor de Cristo por nós, e não o nosso amor a Cristo. E quando a gente fala do amor de Cristo para conosco, daquilo que ele fez, dele vir, dele descer da sua glória, dele se fazer homem, dele morrer pelos nossos pecados, ressuscitar através do seu sangue, e nós possamos ser salvos através dessa obra grandiosa. Então, esse amor de Cristo para conosco, ele excede todo o nosso entendimento, da nossa capacidade humana. E o mundo ele não pode compreender esse amor. Mas o apóstolo, aqui na sua oração, ele pede para que nós possamos compreender, e isso, assim como o mundo não pode, nós podemos, queridos, compreender. Então Paulo se refere a nós cristãos aqui também. Ele não está falando aqui só aí a questão do mundo. Então, quando Cristo ele desceu da sua glória, ele realizou toda a obra para que nós pudéssemos ser perdoados. Então, conhecer no sentido, queridos, não de conhecer apenas intelectualmente. É que no português a gente não tem aí, a gente lê aqui, a gente vê essa palavra conhecer, mas no grego ele tem um outro sentido. Quando Paulo fala conhecer o amor de Cristo, ele fala não conhecer apenas pelo intelecto, mas conhecer no sentido de se apropriar por provas, não apenas pelo intelecto. Pelo intelecto, queridos, nós cristãos, principalmente aqueles que nasceram, passaram por toda a escola bíblica dominical, nós conhecemos. Nós não conhecemos toda essa história, todas essas narrativas bíblicas nós conhecemos. Mas aqui o apóstolo vai além, ele pede para que nós possamos nos apropriar desse amor de Cristo por nós. E queridos, nós sabemos que na história da igreja a gente vê muitos relatos, muitas experiências de como pessoas se apropriaram do amor de Deus. E fato é que quando nós deixamos de conhecer a Deus apenas pelo intelecto e começamos a experimentar, a se apropriar dessas coisas, o resultado disso, queridos, é uma transformação. Então, e o apóstolo Paulo,
ele teve essa compreensão e ele passou por essa transformação. Ele era uma pessoa que, de fato, ele se apropriou disso. Então, pode ser isso que Paulo esteja falando aqui. Então, uma coisa é o intelecto, a outra é experimentar desse amor. Então, olha que maravilhoso. Senhor, que o Espírito haja no coração dessas pessoas, que Cristo possa habitar plenamente nos nossos corações, que nós possamos entender o que significa a igreja, o que significa ser cristão. E aí, aqui no versículo 18, sendo assim, nós podemos perfeitamente compreender, né, toda a largura, a altura, o comprimento, e conhecer o amor de Cristo, versículo 19, conhecer no sentido de se apropriar. E ele fala que esse amor, mais uma vez repito, que esse amor, ele excede todo o nosso entendimento. E ele fala que esse amor excede todo entendimento. E quando nós conhecemos, nós seremos cheios aí de toda essa plenitude do Senhor. Então, queridos, é tão grande esse amor que deve ser uma experiência extraordinária. E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo teve essa experiência extraordinária. E aí, queridos, vem uma pergunta. Quando eu faço essa pergunta, eu me faço a mim mesmo também. Será que nós sabemos de fato o que é isso? O que é conhecer a Deus dessa forma? Aqui o apóstolo Paulo se refere aqui nesse sentido de, né, da compreensão do ser cristão, que é algo aqui que Paulo está dizendo que é algo que tem que mexer conosco, algo que, será que o ser cristão para nós, será que nós compreendemos de fato a vida cristã, o ser cristão, no sentido de percebermos que sentirmos o toque de Deus, a transformação de Deus? Será que de fato, quando nós oramos, quando nós chegamos até Deus, será que de fato, quando nós buscamos, será que de fato isso nos mexe, nos emociona, nos toca profundamente? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. E o apóstolo está dizendo, olha, eu oro para que eles tenham tudo isso. E eles podem ter tudo isso. E quando nós nos apropriamos, queridos, não ficamos só no intelecto, nós experimentamos tudo isso. O Senhor mexe, o Senhor nos toca, o Senhor nos transforma, assim como nós vemos os relatos de muitas pessoas que foram tocadas e as suas vidas foram transformadas. E nós sabemos, queridos, que em virtude, muitas vezes, quando a gente fala dessas emoções, né, vividas, dessa compreensão que o apóstolo se refere, nós paramos para pensar um pouquinho, porque é verdade que hoje nós observamos assim muitos exageros quando a gente vai falar de um relacionamento com Deus, dessas emoções. A gente vê até mesmo em alguns movimentos neopentecostais, né? Pessoas ali né, que têm a experiência, que muitas vezes cai e rola no chão, fazendo coisas que muitas vezes assim a gente fica ali pensando, poxa vida, o que está acontecendo? E esses exageros, queridos, ao qual nós presenciamos muitas vezes, nós corremos o risco de pensar que nós podemos ir para um extremo,
para esse extremo. Então a experiência de Deus, esse buscar, esse se apropriar, vai me levar àquele extremo. Eu não quero aquele extremo. E pensando também de uma outra forma, mais racional, mais na base do intelecto, corremos o risco de ficar do lado de cá. Então, ou a gente fica no extremo ou no outro extremo. Então, essa é a nossa capacidade humana. Essa forma limitada de pensarmos nessa apropriação. Mas o apóstolo Paulo, ele está dizendo que nós temos, né, nós temos por obrigação, sendo cristãos, de compreender, de ter essa compreensão, que isso possa nos causar uma emoção, um toque, uma transformação nas nossas vidas. E não há dúvida, queridos, que nas Escrituras, nós encontramos gente profundamente emocionadas, tocadas aí pelo Senhor. Lá em 1 Pedro, diz assim: vocês se alegram em Cristo com alegria indizível e cheia de glória. Então, alegria indizível que desafia, desafia aí as palavras. Então, queridos, o apóstolo pede para que nós possamos aí, de fato, nos apropriar, nos alegrar, nos emocionar. Isso tem que causar transformação aí nas nossas vidas. Aí, queridos, nós vamos para o final aqui do capítulo, no versículo 19. A gente vê aqui também um outro pedido de Paulo na sua oração. Diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios da plenitude. Nós já falamos aqui sobre isso, mas ele fala aqui que nós possamos ser tomados aí, de fato, de toda a plenitude. Mas o que significa isso? Ser tomados de toda a plenitude, como que isso é possível? E muitas vezes, quando nós lemos essas passagens, nós nos perguntamos, será que Paulo aqui, ele não está dizendo que nós seremos tomados por essa plenitude, dessa plenitude de Deus agora, ou é para a glória? E muitas vezes nós pensamos que é para a glória. Mas é um risco que nós corremos aí nessas passagens. Só que, queridos, muitas vezes nós deixamos de compreender certas coisas pelo fato da nossa experiência, da nossa experiência, da nossa limitação humana, muitas vezes na nossa forma de pensar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que muitas vezes nós lemos, passagens como essa, e que se nós não passamos por essa experiência, se nós não experimentamos de fato, no caso isso que Paulo está colocando aqui, que nós sejamos tomados por essa plenitude. Então, se há algo que nós não experimentamos, nós muitas vezes chegamos à conclusão que isso não é para agora, e sim para a glória. Nós acabamos aí domesticando aí não só este texto, mas muitos dos textos da palavra de Deus. Mas se Paulo está pedindo aqui, queridos, coisas extraordinárias, que nem ousamos pensar, Então, Paulo, para Paulo, a plenitude
de Deus aqui, quando ele vem falar nas suas cartas sobre essa plenitude de Deus, para ele a plenitude de Deus é Cristo. Então a gente vê aqui no próprio livro de Efésios, quando Paulo se refere a essa plenitude de Deus, como nós acabamos de ver, que é Cristo. Lá em Colossenses também, quando Paulo se refere à plenitude de Deus, ele está se referindo a Cristo. E é em Cristo que Deus ele se revela de forma plena. Então, nós observamos isso aqui na forma com que Paulo ele apresenta o Evangelho para as pessoas, né? Então que nós sejamos tomados por essa plenitude, que nós sejamos aí cheios de Cristo, da compreensão, porque Deus ele se revela de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Então ele falou antes em conhecer o amor de Cristo aqui e ser tomado de toda a plenitude. Então, quando nós conhecemos o amor de Cristo, quando nós permitimos que o Senhor preencha o nosso coração, nós somos tomados de toda essa plenitude de Deus. Então, talvez isso aqui seja essa mesma coisa, né? Que o apóstolo vem falar aqui, que nós possamos conhecer o amor de Cristo. Conhecer o amor de Cristo e ser tomados dessa plenitude pode ser a mesma coisa. Então Paulo não está dizendo que iremos... que Paulo não está dizendo, quando ele fala de ser tomados de toda a plenitude, ele não está dizendo que nós iremos virar Deus, né? Como acredita aí no panteísmo, né? Tudo é Deus e Deus está em tudo. E entendemos que isso significa que na sua misericórdia, por meio do que Cristo fez, no amor incompreensível que nos desafia, a nossa imaginação, Cristo habita em nós de maneira plena. E os efeitos disso, queridos, quais serão? Quando Deus habita em nós de forma plena, os efeitos disso tudo não são só sinais, prodígios, mas eu acredito que seja uma vida em santidade. Porque aqui, a partir do versículo 3, a gente vai ver o apóstolo Paulo ele se referir a isso. Então ele vem e ele ora por tudo isso. E os efeitos dessa vida plena, a gente vai ver nas próximas aulas, que deve ser uma vida em santidade, uma vida repleta de amor. Então não são só sinais, né, e prodígios, mas eu acredito que seja aí essa vida ao que o apóstolo vai se referir aqui nos próximos capítulos. Vocês devem viver em unidade, ele vem falar aqui, né, no capítulo 4, em amor, em santidade, em pureza. Esses são os efeitos aí quando Cristo habita em nós dessa forma plena. Então Paulo termina, queridos, aqui, Paulo vem terminar esse capítulo. Então ele vem falar aqui no final que Deus ele pode fazer ainda mais do que isso que falamos, pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Olha só aqui no versículo 20, ele diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos,
segundo o poder que em nós opera. Então, Paulo termina dizendo que Deus pode ainda fazer coisas que nós sequer ousamos pensar e compreender. E Ele pode fazer tudo isso conforme o seu poder que opera em nós, através de Cristo Jesus. E aonde está o poder, queridos, né? O poder desse evangelho, né, ao qual Paulo se refere. Onde que está esse poder, queridos? Onde que a gente encontra esse poder? Né? Os efeitos aí. Está na restauração de vidas, na confissão de pecados, na libertação, na transformação de pessoas sendo libertas de vícios, na capacidade que nós temos de perdoar, nas nossas mudanças de atitudes, de amar os nossos inimigos, de ter paz em meio às tribulações, de não temer a morte, de perseverar até o fim, queridos. Esse é o poder, esse é o nosso Deus Todo-Poderoso, esse é o poder do Evangelho. Então, voltando aqui para o capítulo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Muito além do que pedimos e pensamos. Imagine quando nós pedimos e pensamos, nós somos limitados. E a gente vê lá em Tiago, muitas das vezes nós pedimos e pedimos mal, mas o Senhor sabe de todas as coisas, tudo está sob seu domínio. Então, Ele é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente daquilo que nós pedimos e pensamos. E eu gosto de pensar que esse poder do Evangelho está na restauração de vidas, uma vida em amor, de libertação, de transformação, e tudo isso que nós se referimos aqui, queridos. Então, aonde está esse poder do Evangelho nas nossas vidas e na vida da igreja? Essa é uma pergunta. Onde está esse poder do Evangelho nas nossas vidas e na vida da igreja? Porque isso sim é o verdadeiro Evangelho. Esse é o padrão, queridos. E é por ele que devemos andar. E ele que tem que ser o nosso alvo. Esse é o padrão ao qual o apóstolo Paulo se refere aqui. E no versículo 21 ele fala o seguinte, olha só, para a gente terminar. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, a ele seja dada toda a glória para todos sempre. Amém. Então, olha só, queridos, a oração do apóstolo Paulo, fazendo um resumo, para que o Espírito do Senhor possa agir nos corações através do nosso homem interior, que Cristo possa habitar plenamente em nossos corações, para que nós possamos compreender todas as dimensões desse edifício que é edificado por Deus. E quando Cristo habita em nossos corações, nós estamos arraigados, fundamentados, o fruto disso tudo é o amor. E ele fala também aqui que nós possamos conhecer esse amor que Cristo teve por nós, que excede todo o nosso entendimento, para que nós sejamos aí cheios de toda essa plenitude, para que nós possamos
compreender o verdadeiro significado de ser cristão, do viver igreja, dessa plenitude de Deus que causa, que o efeito causa não é só prodígios, mas é transformação de vida, é arrependimento de pecados. É isso que o apóstolo se refere, que o Senhor ele é poderoso para fazer muito mais aqui, além daquilo que nós possamos compreender. Esse é o sentido, esse é o padrão aí do Evangelho, esse é o padrão que nós devemos seguir, se apropriar para que nós possamos experimentar tudo isso, queridos, nas nossas vidas. E repito aqui as palavras do apóstolo Paulo, para a gente encerrar: a esse Deus maravilhoso, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém, queridos. Então que nós possamos aí compreender. Peço para que os irmãos leiam novamente esse texto, leiam, reflitam, e que isso possa de fato ser aplicado, que o Senhor possa falar nos nossos corações, e que, assim como Paulo pediu, que isso possa que isso possa de fato externar em nós essa prática, que a gente possa praticar tudo isso. Então que o Senhor tenha misericórdia de todos nós, que possamos experimentar toda essa riqueza aqui por parte de nosso Deus. Amém? Então na próxima aula nós já entraremos aí no capítulo 4. Que Deus nos abençoe. Amém?